todos nós. Amém. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Bênção total, como diz George. Meus queridos, obrigado porque você está aqui nessa noite, celebrando a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou, nos predestinou, nos santificou. A Ele a honra e a glória pelo século dos séculos. Esse culto é dedicado a Jesus. Não existe outra pessoa tão importante nesse culto a não ser Jesus. Mas nós nos alegramos com a sua presença aqui também, dos nossos convidados, também de toda a igreja. Amém? Tá bom? Deus abençoe vocês. Antes da gente sair, antes das crianças saírem, eu quero chamar aqui à frente quem estará aniversariando nessa próxima semana, a partir de amanhã. Vem cá à frente, por favor. Quem estará aniversariando? Opa! Tem bolo na casa do presbítero. Quem mais? Adriel também? Pessoal, gente top, que vai promover uma festona pra gente aí. Prepare. Recomendo que vocês façam um jejum essa semana, porque depois nós vamos na casa desses irmãos. Mais alguém fazendo aniversário essa semana agora, próxima semana? Alguém fazendo aniversário de casamento? Vem cá, para a gente orar por sua vida também. Aniversário de noivado, aniversário de namoro. Alguém? Não? Não? Tudo bem. Noádia, cadê Noádia? Vem aqui à frente, filha. Cadê a abençoada? Vem cá à frente. Noádia não tem não? Tá? Vem cá, minha filha. É isso, vem aqui à frente. Ela e sua prole. Aí, a família aí, ó. Bênção demais, bênção demais. Nós vamos agradecer a Deus por esses irmãos que farão aniversário essa semana. E Noádia, porque Noádia essa semana recebeu uma grande notícia, uma grande bênção do Senhor. Passou no concurso e passou em primeiro lugar, gente. A gente celebra a Deus, celebra a Deus. Então, festa aqui. Agora depois chama a gente também, faz um negócio aí com os presbíteros, chama a gente para comer uma carne lá. Eu queria saber que você levantasse suas mãos e abençoasse esses irmãos, pedindo que Deus derramasse saúde, vida abundante, graça, bondade. Agradeça porque eles são bênçãos nas nossas vidas. Porque Deus tem sido tão bom, irmãos, mas tão generoso conosco. Então vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor, pedir que Deus continue abençoando esses irmãos e também como forma de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o dono, o autor da vida. Se não fosse o Senhor, a gente não estava aqui completando mais um dia, mais um mês, mais uma semana e anos de vida. Nos alegramos pelos irmãos Augusto e Adriel, por mais um ano que eles irão completar. Celebramos a Ti e também celebramos a Ti por essa bênção maravilhosa que o Senhor deu a Noádia nesta semana. A honra é do Senhor, o Senhor é assim que o Senhor abençoa o seu povo também. E nós nos alegramos por isso, com isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Agora as crianças podem sair. Sair não, podem ir para o culto. Muito bem, vamos ouvir a palavra do Senhor ao nosso coração. Segura aí, segura aí. Alguém já jantou aqui? Não? Não? Quem ainda não jantou? Eu ainda não jantei. Quem ainda não jantou? A maioria, joia. Jantou, tomou um cafezinho. Eu quero convidar vocês para a gente ir a um jantar esta noite. Hein, Marcelo? Vamos para o jantar agora de noite. Amém, meu irmão? Marcelo só fica cobrando, pastor, e o jantar? Pronto, essa noite é o jantar. Todo mundo está convidado, não só Marcelo, mas todo mundo convidado para um jantar. Eu queria levar vocês para um jantar muito especial,
mas também um jantar estranho demais. Vocês vão ver quando a gente lê o texto bíblico que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Então vamos para esse jantar. Eu gostaria que você fosse mesmo, você não ficasse aqui, que você fosse para esse jantar. Quero convidar só mais uma vez, coloque em pé para a gente, em respeito à palavra do Senhor, para a gente ler o texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 7. E fique tranquilo, porque nesse jantar tem comida para todo mundo. Quem está com dificuldade pode acompanhar também aqui pelo Data Show. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 até o versículo 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Mas eis que uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, unguento é um perfume, e chegando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava os pés do Senhor com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento, com perfume. Ao ver isto, o fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo, pensou lá no seu coração, se esse aqui fosse um profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que tocou nele agora, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele então respondeu, fala, mestre. E Jesus disse, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro só lhe devia 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Simão, qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe respondeu, julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, está vendo esta mulher? Simão, eu entrei em tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e depois os enxugou com os seus próprios cabelos. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deste ósculo, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, eu entrei na sua casa e você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Então eu vou te dizer, Simão, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aqueles que estavam ali com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse àquela mulher, a tua fé te salvou. Agora vai para casa em paz. Amém, amém, amém. Ó Deus, derrama graça sobre nós, nos abençoe com a tua palavra.
Nós cantamos aqui que queríamos ouvir o som do céu, e o som do céu é a tua voz, a tua palavra. Então aquieta o nosso coração e que essa meditação nos leve a refletir e abençoe a nossa alma em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode sentar. Deus abençoe. Quem é Jesus para você e para a sua família? Quem é Jesus para você, para a sua família? Eu vou repetir a pergunta. Quem é Jesus para você e para a sua família? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes, de eu ser convidado para um evento, um encontro, uma reunião social, e chegando lá, eu ficar assim completamente deslocado. Não sei se já aconteceu com você. Você fica parecendo um peixe fora d'água, parece que não é o seu ambiente. Já aconteceu isso com você? Você vai assim por respeito, por educação, mas quando chega lá, você se sente completamente estranho, não conhece todas as pessoas. Elas talvez te conheçam, mas você não conhece quase ninguém. Aí você fica naquele ambiente ali, meio estranho, às vezes querendo ir embora, não é assim? Tá pensando, o que é que eu vim fazer aqui? Já aconteceu tanto comigo isso. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. E esse jantar aqui foi algo parecido. Por isso eu falei, queria que você fosse para esse jantar. Nesta noite eu gostaria que você entrasse nessa casa desse fariseu. Se imaginasse ali, naquele ambiente, naquele jantar, cujo convidado especial, ilustre, era nada mais, nada menos do que Jesus. Mas havia algumas coisas na cabeça do fariseu e na cabeça dos seus amigos. Tudo que eles queriam, esse jantar, na verdade, não era apenas um jantar, era um jantar planejado, era um jantar que tinha sido pensado nos mínimos detalhes. Esse jantar era na casa de um fariseu. E sabe o que era o fariseu? O fariseu era um religioso. O fariseu, ele se orgulhava de conhecer as Escrituras como ninguém. Eles passavam nas ruas da cidade e de Jerusalém, das redondezas, ostentavam ar de santidade, ar de pureza, e eles gostavam disso. Eles gostavam que as pessoas olhassem para eles e vissem neles alguém diferente. Essa era a visão do fariseu. Eles eram rigorosos nas leis, na prática das leis de Moisés, nas leis mosaicas, e ostentavam serem pessoas especiais. Eram orgulhosos demais. Nesse jantar havia um ar perspicaz. Tudo o que eles queriam saber era quem era Jesus. Quem era Jesus? Esse fariseu, que era homem da lei, que conhecia a lei, conhecia as leis de Moisés, conhecia o Antigo Testamento, agora ele ouve sobre Jesus, conhece o que as pessoas falam sobre Jesus, mas ele mesmo queria saber quem era Jesus. E prepara um jantar para Jesus e convida Jesus. Só que não estava somente o fariseu, o dono da casa. Ele também convidou os seus outros amigos, que possivelmente também fossem outros fariseus. Esse convite era um convite malicioso, maldoso, mal intencionado. Mas Jesus foi àquele jantar. Mesmo sabendo o que era aquela casa,
mesmo conhecendo o caráter daquele homem fariseu, mesmo conhecendo as segundas intenções, Jesus entrou naquela casa para aquele jantar. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Jesus, com educação, ele foi, e eles continuavam. Jesus chegou e foi recebido, e sentou-se à mesa. E quando Jesus senta-se à mesa, algo estranho demais aconteceu naquela casa, naquele jantar. Uma mulher pecadora entrou. Não foi convidada. Sabe por quê? Porque ela era, o pecador aqui significa, ela era uma prostituta. Uma mulher mal falada. Todo mundo conhecia a história dessa mulher. E quando Jesus se assenta para jantar, diz aqui o versículo 35, quando ele toma o lugar à mesa, vem uma mulher por trás, se ajoelha aos pés de Jesus, traz o seu utensílio cheio de um precioso óleo caríssimo, perfume caríssimo, e ali começa a derramar nos pés de Jesus. E ela chorava muito, mas chorava muito. Porque Jesus fala aqui, não só o autor, mas o próprio Jesus diz que o choro, as lágrimas da mulher molharam os pés dele. E as mulheres dessa época, elas não tinham por costumes andar com seus cabelos soltos, como muitas mulheres aqui, né? Solto, grandes, elas andavam amarrados, com os cabelos amarrados. Ela se assenta, chega por trás e começa a chorar. E agora todos tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para aquela mulher, porque a situação foi inusitada, era nova demais. Ela não fora convidada para aquele jantar. O convidado ilustre era Jesus. E agora os olhos de todas as pessoas ali se voltam para aquela mulher. Ninguém fala nada, só observa. A mulher derrama aquele óleo, o perfume tomou conta da casa, e ela chora, desata o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, e ali chorando. E você acha que isso foi pouco? Não foi pouco, porque com os pés molhados de lágrimas e perfume, ela começa a beijar os pés do Senhor Jesus naquele jantar. Uma pecadora, uma prostituta, uma mulher da vida, que não foi convidada para aquele jantar, simplesmente entrou como penetra. Aí o fariseu pensou. Qual era a intenção dele? Saber quem era Jesus. Agora, quando ele vê aquilo, a mulher tocando em Jesus, o que não podia, uma mulher prostituta, pecadora, tocar no homem, não podia, ainda mais numa situação social, não podia. Aí ele pensa, se esse homem fosse de fato um profeta, se ele fosse de fato quem ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher que ele tocou. Mas coitado do fariseu. Aquele jantar aconteceu numa casa, numa família. Eu queria compartilhar com você nessa noite. Depois que a gente viu esse quadro, a gente teve uma ideia do que aconteceu. Eu queria compartilhar com você sobre algumas coisas, ou algumas coisas que nossa casa, nosso lar precisa ser. A primeira coisa que a nossa casa, o nosso lar precisa ser, é um lugar de restauração.
um lugar de restauração. O fariseu não sabia, mas chamou Jesus, e naquele jantar, a mulher pecadora, sofredora, usada, que talvez tenha comprado aquele perfume precioso, resultado da sua vida promíscua, agora ela pega esse vaso precioso e derrama sobre os pés de Jesus. Não sabemos quanto tempo ou como foi o encontro desta mulher com Jesus, mas ela pega algo de precioso, derrama sobre os pés de Jesus, beija os pés de Jesus e ela restaura a sua alma, a sua vida. A nossa casa precisa ser uma casa, um lar de restauração de vidas. A gente não pode achar que é mais santo do que ninguém, como esse fariseu. A gente não pode julgar as pessoas. A nossa casa precisa ser uma casa de portas abertas. Aquela mulher não fora convidada, Jesus foi. Mas nossa casa precisa ser um lugar onde a gente convide pessoas que estão na mesma situação daquela mulher, para que sejam restauradas dos seus pecados. Jesus fala àquela mulher, o texto fala que eis que a mulher da cidade pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, foi lá e levou um vaso de alabastro com perfume precioso. Conseguiu entender isso? A nossa casa tem que ser, irmãos, um lugar de restauração. Pode colocar o segundo slide aí, pessoal. A nossa casa precisa ser um lugar de restauração. Deixa eu perguntar para você. A sua casa é um lugar de restauração de vidas? Saia desse jantar agora e dá uma olhadinha lá na sua casa. Saia do jantar agora e vá lá para a sua casa. A pergunta é: a sua casa, o seu lar, tem sido um lar onde pessoas são restauradas? Segundo, a nossa casa precisa ser um lugar de encontro com o Senhor Jesus. O texto diz que a mulher saiu da sua casa, quando ela soube, ela foi até a casa do fariseu, porque ela queria conhecer Jesus, queria se encontrar com Jesus. Como forma de gratidão, ela chega lá e faz tudo aquilo, e foi da sinceridade da sua alma. Foi algo simples, mas que causou impacto. Mas aquela mulher estava dizendo, com aquele perfume precioso que ela estava derramando sobre os pés de Jesus, ela estava dizendo assim: o Senhor me deu a salvação, e o que eu tenho de precioso, eu quero fazer agora, lavar os seus pés, beijar os seus pés, porque eu sou grata ao Senhor, porque o Senhor me encontrou. A nossa casa precisa ser um lugar onde as pessoas entrem e encontrem Jesus Nazaré dentro dela. Ela saiu de casa e foi até a casa do fariseu. Irmãos, a gente precisa pensar nisso. Quando Jesus, eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho algumas restrições teológicas sobre alguns cantos que a gente canta. Eu acho muito, por favor, não me entendam mal, se você canta, eu continue cantando, é uma questão sua. Mas eu acho muito superficial a gente cantar: minha casa será uma casa de bênção. Eu vou explicar por quê. O será dá uma ideia de futuro. Mas quando eu digo a minha casa é um lugar de bênção, é diferente, irmãos. Mostra a realidade.
Porque a gente canta, minha casa será, mas a gente às vezes nem está lutando para a nossa casa ser um lugar de bênção. Onde Jesus permanece, onde Jesus chega e fica. Essa mulher sai da sua casa, vai na casa de outro, porque ela soube que Jesus estava lá. As pessoas dessa cidade precisam ir na sua casa, na minha casa, sabendo, Jesus está na casa do pastor Davi, Jesus está na casa do George, Jesus está na casa de Mary, Jesus está na casa de Adil. Eu vou lá porque Jesus está lá. Eu quero ter um encontro com Ele. Foi isso que passou na cabeça dessa mulher. Eu vou lá. Olha aqui o texto. Uma mulher da cidade, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, foi lá. Deixa eu perguntar, Jesus está na sua casa? A sua casa é um lugar de bênção? É ou ainda será? Minha casa será reconhecida. Ô irmãos, não é será, é presente, não é futuro. Lugar onde pessoas entram e se encontram com Jesus. Olha, deixa eu te falar, não é fácil não, irmãos. Sério, não é fácil não esse negócio. É difícil. Mas as pessoas precisam entrar nas nossas casas, sabe? E quando entrar pela porta, tem um negócio estranho nessa casa. Não é o perfume caro que você está usando, não é o perfume da limpeza, é o cheiro de Jesus que está na sua casa. Que coisa boa. As pessoas precisam estar na nossa casa assim, puxa, toda vez que eu venho aqui eu sinto paz. Terceiro, nossa casa precisa ser um lugar de salvação. Irmãos, quando Jesus viu aquele ritual todo daquela mulher, deixou fazer aqui um adendozinho. Quando Jesus chega lá e o fariseu pensa consigo, Jesus faz uma ilustração, conta uma história, uma parábola, para que eles pudessem, não somente o fariseu, mas todos que estavam ali, pudessem entender o que Jesus queria mostrar. E Jesus fala sobre o homem que devia 500, vamos supor aqui, vamos contextualizar, devia 500 reais, e o outro devia 50. E Jesus fala assim, olha, os dois não tinham condição de pagar. Então, o credor perdoou os dois. Não tem condição, vou perdoar. Aí Jesus pergunta, Simão, quem dos dois, na sua cabeça, na sua ideia, qual dos dois ama mais o credor? O que devia 50 ou 500? Ele falou, claro, que devia 500, porque devia muito mais. E Jesus, pois é. A mesma coisa essa mulher aí. Jesus, sabe, tira a máscara do fariseu, que ele se achava, lembra que eu falei nisso, os fariseus se achavam os perfeitos, os santos, mas a máscara cai agora, porque lá no coração, Jesus viu o coração dele, ele pensou, se esse homem soubesse quem era ela, aí Jesus fala assim, porque na cabeça do fariseu, ele dizia, eu sou santo, mas ela tem muitos pecados, ela tem muito mais pecado do que eu. E Jesus pegou esse raciocínio dele e falou assim, tá bom, se ela tem mais pecado que você, então eu vou dizer para ela, mulher, você está perdoada, você está salva. A nossa casa precisa ser um lugar de salvação. Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Que maravilha. E sabe o que aconteceu aqui, irmãos? O fariseu se deu muito mal. Porque a mulher fez o que o anfitrião deveria fazer e não fez.
Presta atenção. A cultura oriental é cheia de pontos assim, que a gente precisa observar. Você já pensou? Vamos voltar agora para o jantar. Aí você vai para o jantar, presta atenção só. Você vai para o jantar. Aí quem te convidou simplesmente sobe a porta para você e você entra. Nem te cumprimenta. Está conseguindo entender agora? Quem te convidou para o jantar, você chegou lá 20 horas. Aí o anfitrião abre a porta e você entra. Nem estender a mão. Entrou. Está conseguindo entender agora o contexto aí? Segundo, as ruas da cidade não eram asfaltadas. Não havia calçamento, era terra pura, poeira. Os pés estavam sujos. E fazia parte da boa receptividade. Quando um visitante chega em casa, a primeira coisa que se faz é levá-lo para lavar os pés, porque os pés estavam sujos de poeira. O fariseu fez isso? Não. Olha que situação. Abriu a porta. Pode entrar. Aí Jesus entra, possivelmente com seus discípulos. Entrou e estava lá. E do mesmo jeito, não tirou. Sabe o que o anfitrião teria que fazer? Convidar para tirar a sandália para lavar os pés. Para que o convidado lavasse os pés. O fariseu fez isso? Agiu com total indiferença. Como é que você... Agora presta atenção, gente. Como é que você convida uma pessoa para jantar na sua casa e você age dessa forma? Jesus fala assim, Simão, não estou entendendo, porque eu entrei e você nem me cumprimentou. Você nem me deu o beijo, o ósculo santo. Vocês sabem disso, que a cultura oriental, os homens se beijam na face. É parte da cultura. Nós damos a mão, apertamos as mãos. O Simão não fez isso, não convidou para lavar as mãos, nem os pés, para poder comer. O convite era para comer, para um jantar. Que anfitrião meio abilolado isso aí. Mas Jesus foi aquele jantar. Jesus escancarou a maldade, a falsidade e fala assim, olha, tudo que você fez aqui foi um insulto, porque você me tratou Jesus mostrou para ele, você me tratou com indiferença. Você queria saber quem eu era? Você me convidou para isso? Mas eu estou aqui como um estranho. Eu não sou a pessoa mais importante. Mas a mulher, ela fez. O que você não fez, ela fez. Lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. O Simão não fez isso. O anfitrião não fez isso. Jesus, pela primeira vez, chama ele pelo nome. Antes, o texto começa, um fariseu. Mas agora Jesus fala assim, Simão, você não fez o que ela fez. Para ela, eu sou a pessoa mais importante da vida dela, mas para você, eu sou apenas alguém. E por último, o nosso lugar, a nossa casa, precisa ser um lugar onde a paz de Jesus é manifestada, é ministrada às pessoas. Esse texto ele vai encerrando. Jesus fala para aquela mulher, os teus pecados são perdoados. Eu acho que aí essa mulher chorou mais ainda, irmãos. Porque ela olhou para o passado dela, eu já fiz isso, acho que nem ela deu conta de quantos relacionamentos
ilícitos ela fez, ela praticou, mas a ficha caiu e ela falou, e ela pensou consigo mesmo. E quanto mais ela pensava, ela chorava e dizia assim: Ele perdoou os meus pecados. Ele me deu salvação, porque Jesus falou, você está salva. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui, deixa eu falar para você. Você está entendendo agora por que os crentes dizem que já são salvos? Porque Jesus de Nazaré é quem garante a nossa salvação. Garante a nossa salvação. Ele disse para essa mulher, está conseguindo entender agora? Você que ainda não entendia isso? Foi Jesus que disse para aquela mulher pecadora, miserável, prostituta: você está salva. E se já disse, eu acredito, irmãos. Não é porque eu mereço, não. Nós não merecemos nada. A nossa vida pode ser a pior desgraça no passado, mas Jesus está dizendo assim: eu perdoo os seus pecados e te dou a salvação, porque só eu posso fazer isso. Então é por isso que a gente canta alegre, porque nós somos salvos por Jesus. É para se ufanar, para se orgulhar, para pisar nos outros? Não, é certeza de que nós vamos para os céus morar com Jesus. Mas Jesus diz, tem outra, segunda bênção. Olha que maravilha. Aquela mulher vai naquela casa, para aquele jantar, Jesus perdoa os pecados dela, dá salvação, e Jesus fala assim: agora, filha, vá em paz. Segunda bênção. Ela nem esperava. 3 bênçãos: perdão, salvação e paz. Sabe por quê? Porque naquela casa, naquele jantar, ela se encontrou com o príncipe da paz, Jesus de Nazaré. Ah, irmãos, aquele jantar foi estranho. Estranho para o fariseu, mas abençoador para aquela mulher pecadora. Que conclusão nós chegamos dessa história aqui, desse jantar? Que não existe. Você que está aqui, que foi convidado pelas famílias para este culto, deixa eu te falar uma coisa que a gente vê aqui nesse texto. Não existe pecado tão terrível que Jesus não possa perdoar. Aquela mulher era uma prostituta, mas Jesus perdoou todos os seus pecados. Não existe nenhum pecado nesse mundo. Não existe nenhumzinho que Jesus não possa perdoar. Imagina só, não tira o seu foco aqui não tira o seu foco, não. Você já pensou na possibilidade de quantos casamentos aquela mulher destruiu? Você já pensou em quantas raivas ela já causou a esposas, dos maridos, dos homens que ela se encontrou durante a história? Mas Jesus perdoou todos eles, então não importa a quantidade. Jesus fala assim: essa mulher tem, muitos. Não foi o que Jesus falou aqui? Ela tem muitos pecados, mas eu estou dizendo, todos eles foram perdoados. Outra lição que nós encontramos aqui: não existe pessoa tão ruim nessa vida que Jesus não possa restaurar. Não existe, não. Jesus restaura. Uma vez aqui a gente teve um culto, eu acho que foi numa quarta-feira, que a gente é mais fechado, não é transmitido. E eu fiquei surpreso quando alguns irmãos começaram a contar a história. Eu já fiz isso, eu fiz assim. Eu falei: Jesus de Nazaré. Sabe aquela frase, quem era Naninha? Eu falei: meu Deus, era isso? E os irmãos compartilhando: olha, minha vida foi assim, 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 assado. Eu chegava bêbada. Irmãs, eu falei: meu Deus do céu, as irmãs que hoje bonitinha, tudo arrumadinha, cheirosinha. Pastor, você não sabe minha história lá atrás. Eu era da turma da meota. Pastor, eu bebia tanto, mas tanto,
que eu perdi a noção. Aí Jesus transforma, salva, perdoa, dá uma roupagem nova, muda o rosto, porque a paz de Jesus entrou no coração e ela mudou, ela deixa transparecer isso. Todo mundo que se encontra com Jesus tem paz, e isso transparece nos olhares, no rosto. Não existe pessoa tão ruim, tão difícil que Jesus não possa restaurar. Não existe história tão vergonhosa que Jesus de Nazaré não possa transformar numa vida feliz, numa pessoa feliz. Não existe. Só Jesus pode fazer isso. Mais ninguém. Só Jesus. E é por isso que eu quero te falar hoje. Você precisa andar com Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Talvez o Jesus que você conhece seja alguém que distante. Mas nessa noite você foi convidado para esse jantar espiritual. Porque Jesus que trouxe aqui para que você conheça daquilo que Ele pode fazer, de como Ele pode restaurar. Ô pastor, eu sou uma pessoa tão ruim. Ruim pode ser para mim, mas para Jesus Ele pode restaurar. Pastor, eu tenho tanto pecado, eu também tenho muitos pecados, mas Jesus pode perdoar você e a mim e restaurar. Jesus, pastor, você não sabe o que eu já fiz no passado. Jesus perdoa, esquece e joga os nossos pecados nas profundezas dos abismos. Só Ele faz isso, mais ninguém. Quero te convidar a ficar em pé. O que é que essa história quer dizer, irmãos? É que Jesus nessa noite está te dando uma oportunidade de você mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a história da sua vida. Eu queria que você orasse um pouquinho aí. Se você trouxe um convidado, eu gostaria que você pegasse nas mãos, não falasse nada, apenas pegasse na mão, não fala nada. Pega na mão e começa a orar a Jesus por esse convidado que você trouxe. Apenas isso. Não fala nada não. Não fala nada. Deixa Jesus falar. Deixa o Espírito Santo falar. Só apenas ore. Espírito Santo, nós somos completamente dependentes do Senhor. Os resultados da pregação, tanto a pregação quanto o resultado, é o Senhor que faz. O converter é obra do Teu Espírito. Restaurar é obra do Teu Espírito. Perdoar é obra do Teu Espírito. Mudar a vida é obra do Teu Espírito. O Senhor fez com essa mulher que nós não sabemos o nome. Eu sei que o Senhor quer fazer também com muitas outras vidas, famílias aqui reunidas nessa noite. E o que nós pedimos é tão somente isso. O Senhor fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor e ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Deixa eu perguntar. Alguém que nessa noite, eu não vou chamar você para vir à frente não.
Alguém que nessa noite quer entregar a vida para Jesus, quer que Ele mude a história da sua vida, quer que Ele perdoe todos os seus pecados. Você quer nessa noite dizer assim: Jesus, eu sou grato porque o Senhor me trouxe nesta noite, nesse lugar aqui, para eu ouvir quem o Senhor é. Talvez eu fui para essa igreja convidado sem saber quem era o Senhor, mas agora eu sei. O Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor muda a vida. O Senhor fez com essa mulher. Jesus, o Senhor pode fazer comigo? Pode fazer isso na minha vida? Você quer entregar sua vida para Jesus? Apenas levante sua mão. Não vou insistir não, e nem vou te chamar para vir à frente. Apenas eu quero saber. Levanta sua mão para a gente orar e agradecer a Deus por essa bênção da salvação. Porque não existe nada melhor neste mundo do que andar com Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. que Jesus, o bom pastor, dê a cada um de nós, cada um de vocês, uma semana para lá de abençoada. Que Jesus, o bom pastor, dê uma semana muito feliz para você. Que o Jesus, o nosso bom pastor, te dê uma semana de vitórias, de conquista, em nome do Senhor. Que Jesus, o bom pastor, nos faça lembrar da palavra dele, para a gente andar em santidade a vida toda e toda a vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.